Pare por um instante. Não continue vivendo no piloto automático. Talvez Deus tenha conduzido você até esta mensagem porque deseja lembrar algo que seu coração precisava ouvir hoje. Você não foi criado para caminhar sozinho. Você não foi chamado para carregar sozinho o peso das decisões, dos medos e das batalhas da vida. Existe um pastor que conhece cada passo do caminho antes mesmo que você o percorra. E esse pastor é Jesus. A palavra de Deus declara em João 10, 11, 14. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Que declaração poderosa! Jesus não diz apenas que mostra o caminho. Ele afirma que conhece cada uma de suas ovelhas, conhece suas lágrimas, conhece seus medos, conhece suas dúvidas, conhece as orações que você nunca contou a ninguém. Talvez você esteja tentando controlar tudo, talvez esteja cansado de tomar decisões sozinho. Talvez tenha perdido noites de sono procurando respostas que parecem nunca chegar. Mas escute isso. Quando Jesus conduz uma vida, ele nunca conduz ao abandono. Quando ele assume a direção, até aquilo que parecia confuso começa a encontrar propósito. Por isso, antes de continuarmos esta reflexão, vamos falar com Deus. Pai amado e Deus eterno, neste momento eu me coloco diante da tua presença exatamente como estou. Tu conheces o meu coração melhor do que eu mesmo. Conheces minhas preocupações, meus medos e todas as decisões que têm pesado sobre a minha alma. Hoje eu reconheço que muitas vezes tentei caminhar sem buscar a tua direção. Perdoa-me por confiar mais na minha própria força do que na tua sabedoria. Ensina-me a ouvir a tua voz, acima de todas as outras vozes deste mundo. Que o Senhor seja verdadeiramente o pastor da minha vida. Guia meus passos, fortalece minha fé e ajuda-me a descansar na certeza de que tu sabes exatamente para onde estás me conduzindo. Mesmo quando eu não compreender o caminho, ajuda-me a confiar em ti. Em nome do Senhor Jesus, amém. Agora reflita por alguns segundos. Será que você tem permitido que Jesus conduza a sua vida? Ou apenas tem pedido que ele abençoe decisões que já tomou sozinho? Se esta oração representa o desejo do seu coração, escreva nos comentários: Jesus, guia os meus passos. Escute esta verdade. Muitas vezes, o maior perigo da vida não é enfrentar uma tempestade. É tentar atravessá-la sem o pastor. Há pessoas que trabalham muito, planejam muito, pensam muito, mas oram pouco. E sem perceber acabam carregando um peso que Deus nunca pediu que carregassem. A Bíblia nos apresenta um dos momentos mais marcantes da vida de Pedro em Lucas 5, 4, 7. Depois de uma noite inteira de esforço, ele não havia pescado absolutamente nada. Todo o conhecimento, toda a experiência, todo o trabalho pareciam inúteis. Foi então que Jesus entrou em seu barco. E apenas uma instrução mudou completamente aquela história. Avança para águas mais profundas e lança as redes. Humanamente, aquilo não fazia sentido. Pedro já havia tentado, já estava cansado, já estava frustrado. Mas respondeu algo que revela um coração disposto a confiar. Porque tu estás dizendo, lançarei as redes. E naquele instante aconteceu um milagre tão grande que as redes quase não suportaram a quantidade de peixes. Perceba isso. O milagre não começou quando os peixes apareceram. O milagre começou quando Pedro decidiu obedecer. Talvez Deus esteja falando ao seu coração hoje. Talvez você tenha tentado resolver tudo sozinho durante muito tempo. Talvez esteja cansado porque insiste em remar sem permitir que Cristo conduza o barco da sua vida. Mas quando Jesus entra no barco, o fracasso deixa de ser a palavra final. Quando ele assume o controle, o impossível começa a perder força. Vamos falar novamente com o Pai. Pai amado e Deus fiel. Quantas vezes tentei resolver meus problemas apenas com minha inteligência, minhas estratégias e minhas próprias forças.
Hoje reconheço que preciso da tua direção. Entra novamente no barco da minha vida. Assume o controle das áreas que tenho tentado administrar sozinho. Guia minhas decisões. Mostra-me o caminho que devo seguir. Dá-me coragem para obedecer, mesmo quando eu não compreender completamente os teus planos. Assim como Pedro lançou as redes pela fé, ajuda-me a confiar na tua palavra acima das minhas emoções e circunstâncias. Que eu nunca permita que o medo seja maior do que a confiança em ti. Fortalece meu coração e ensina-me que a verdadeira segurança está em caminhar debaixo da tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, amém. Agora pense por um instante. Existe alguma área da sua vida em que Jesus está esperando apenas a sua confiança para começar uma transformação? Se você deseja entregar completamente o controle da sua vida ao Senhor, escreva nos comentários: Jesus, entra no meu barco. Agora permita que esta verdade entre no seu coração. Jesus nunca entra em uma vida para deixá-la perdida. Quando ele assume a direção, pode até haver ventos fortes, pode haver dias difíceis, pode haver momentos em que você não entenderá o que está acontecendo. Mas uma coisa jamais mudará: o bom pastor nunca abandona suas ovelhas. Lembre-se da tempestade enfrentada pelos discípulos. O mar estava agitado, o barco era lançado de um lado para o outro. O medo tomou conta de todos. Parecia que tudo terminaria ali. Mas Jesus estava no barco. Bastou uma única palavra e o vento se calou. As ondas obedeceram. A paz voltou. Isso nos ensina uma grande lição. Nem sempre Deus impede que enfrentemos tempestades, mas Ele promete estar conosco durante cada uma delas. Como declara o Salmo 23, um dos textos mais conhecidos das Escrituras: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Observe que Davi não diz que nunca passaria por vales. Ele diz que, mesmo caminhando pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque o pastor estava ao seu lado. Talvez hoje você esteja atravessando um vale, um problema financeiro, uma enfermidade, uma crise na família, uma decisão difícil, ou talvez exista apenas um silêncio que tem inquietado o seu coração. Mas escute com atenção: o silêncio de Deus nunca significa abandono. Muitas vezes, é justamente nesse silêncio que Ele está preparando algo maior do que você consegue imaginar. Vamos orar mais uma vez. Pai amado e Deus Todo-Poderoso, obrigado porque nunca me deixas caminhar sozinho. Mesmo quando meus olhos enxergam apenas dificuldades, eu escolho confiar que Tu permaneces ao meu lado. Quando o medo tentar dominar meu coração, lembra-me de que Tu és o meu bom pastor. Acalma as tempestades que existem dentro de mim. Silencia toda ansiedade, toda insegurança e toda voz que tenta me afastar da Tua paz. Conduze-me pelos caminhos da justiça. Restaura minha esperança quando eu estiver desanimado. Fortalece minha fé quando minhas forças parecerem insuficientes. Ajuda-me a lembrar todos os dias que a Tua presença vale mais do que qualquer resposta imediata. Se eu estiver atravessando um vale, segura minha mão. Se eu estiver cansado, renova minhas forças. Se eu estiver confuso, ilumina o caminho diante de mim. Eu escolho descansar porque sei que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Agora faça uma reflexão sincera. Você tem permitido que o medo conduza suas decisões? Ou tem deixado o bom pastor guiar cada passo da sua caminhada? Se hoje você decide confiar em Deus, mesmo sem entender todo o caminho, escreva nos comentários: o Senhor é o meu pastor e eu confio nele. Escute atentamente. Existe uma diferença entre conhecer o caminho e seguir o pastor. Muitas pessoas conhecem versículos, conhecem histórias da Bíblia, sabem que Deus é bom, mas continuam tomando decisões sem consultá-lo. Continuam andando pela própria vontade e depois perguntam por que estão tão cansadas.
A palavra nos mostra um exemplo poderoso em 1 Reis 17:2-6. Quando uma grande seca atingiu a terra, Deus falou com o profeta Elias e lhe deu uma direção específica. Retira-te daqui, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. A provisão de Deus não estava em qualquer lugar. Ela estava exatamente onde Deus havia mandado Elias permanecer. Ali havia água. Ali os corvos levavam alimento diariamente. Perceba esta verdade. O milagre estava ligado à obediência. Se Elias tivesse escolhido outro caminho, talvez nunca tivesse experimentado aquele cuidado sobrenatural. Assim também acontece conosco. Quantas vezes insistimos em permanecer onde Deus já disse para sair? Quantas vezes corremos na direção oposta da vontade do Senhor e ainda esperamos experimentar a paz que só existe dentro da sua direção? O bom pastor nunca conduz suas ovelhas por caminhos que terminam em destruição. Mesmo quando o percurso parece mais longo, mesmo quando exige paciência, Ele sempre está preparando algo melhor do que conseguimos enxergar. Por isso, não tenha medo de obedecer. A obediência de hoje pode abrir portas que você nem imagina amanhã. Vamos falar novamente com o nosso Pai. Pai amado e Deus eterno, obrigado, porque Tu conheces o caminho que eu ainda não consigo ver. Livra-me da pressa que me faz decidir sem buscar a Tua vontade. Não permitas que o orgulho me impeça de ouvir a Tua voz. Dá-me sensibilidade para reconhecer a direção do Teu Espírito Santo em cada escolha da minha vida. Quando eu quiser seguir apenas os meus desejos, lembra-me de que os Teus planos são muito maiores do que os meus. Conduze-me aos lugares preparados por Ti. Leva-me às portas que ninguém pode fechar. Afasta-me dos caminhos que parecem bons aos meus olhos, mas que me afastam da Tua presença. Ensina-me a descansar enquanto espero o Teu tempo, sabendo que nunca chegas atrasado. Que cada passo da minha caminhada seja guiado pela Tua mão poderosa. E que eu encontre alegria não apenas nas Tuas bênçãos, mas principalmente na certeza de caminhar contigo todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora reflita. Você está pedindo que Deus acompanhe os seus planos? Ou está disposto a seguir os planos que Deus preparou para você? Se hoje você escolhe confiar totalmente na direção do Senhor, escreva nos comentários: eu seguirei o caminho que Deus preparou para mim. Chegamos ao momento mais importante desta mensagem. Depois de tudo o que ouvimos, depois de todos os versículos, depois de todas as reflexões, resta apenas uma pergunta: quem está conduzindo a sua vida? Porque alguém sempre estará. Ou será a ansiedade, ou será o medo, ou será a opinião das pessoas, ou será a voz do bom pastor. Jesus continua fazendo o mesmo convite que fez há tantos anos. Ele continua estendendo as mãos, continua chamando cada filho para caminhar ao seu lado. E continua prometendo aquilo que ninguém mais pode oferecer: presença, proteção, direção, vida abundante. O Salmo 23:6 encerra essa promessa de maneira extraordinária. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Observe, não são alguns dias, não são apenas os dias bons. A palavra diz todos os dias. Isso significa que mesmo quando surgirem lutas, Deus continuará presente. Mesmo quando você não enxergar a resposta, Ele continuará trabalhando. Mesmo quando o caminho parecer difícil, o pastor jamais perderá suas ovelhas de vista. Talvez hoje seja exatamente o dia em que Deus está convidando você a parar de lutar sozinho, a entregar completamente sua vida em suas mãos, a confiar que aquele que conhece o fim desde o princípio jamais conduzirá seus filhos pelo caminho errado. Vamos fazer nossa última oração. Pai amado e Deus eterno, hoje entrego completamente minha vida em Tuas mãos. Reconheço que Tu és o bom pastor,
e eu desejo seguir somente a tua voz. Conduze meus pensamentos, minhas palavras e todas as minhas decisões. Fecha as portas que não vêm de ti e abre aquelas que fazem parte do teu propósito para a minha vida. Livra-me das armadilhas do inimigo, das decisões precipitadas e dos caminhos que parecem bons, mas me afastam da tua presença. Ensina-me a confiar, mesmo quando eu não compreender. Ensina-me a esperar, mesmo quando tudo parecer demorado. Ensina-me a obedecer, mesmo quando o caminho exigir fé. Que o teu Espírito Santo fale comigo diariamente através da tua palavra. Que minha comunhão contigo cresça a cada amanhecer. Que eu jamais permita que qualquer outra voz ocupe o lugar da tua direção em minha vida. Declaro que minha casa pertence ao Senhor. Minha família pertence ao Senhor. Meus sonhos pertencem ao Senhor. Meu futuro pertence ao Senhor. E enquanto eu caminhar neste mundo, escolho seguir o bom pastor, certo de que tua bondade e tua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Obrigado porque nunca me abandonaste. Obrigado porque continuas segurando minha mão. Obrigado porque posso descansar sabendo que o Senhor já preparou o caminho à minha frente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se esta oração fortaleceu sua fé e hoje você entrega completamente sua vida nas mãos do bom pastor, escreva nos comentários: Jesus é o pastor da minha vida. Que o Senhor abençoe você, fortaleça sua fé, renove sua esperança e conduza cada passo da sua caminhada. Nunca se esqueça, quando Jesus é o pastor da nossa vida, jamais caminhamos sozinhos. Ele vai à nossa frente, abre caminhos onde não existem, acalma as tempestades e nos conduz todos os dias ao centro da sua perfeita vontade. Amém. Se esta oração ressoou em sua alma e acendeu uma chama de esperança em seu coração, convidamos você a dar o próximo passo em sua jornada de fé. Inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens inspiradoras. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais corações sedentos e deixe seu comentário, compartilhando suas percepções, testemunhos ou pedidos de oração. Sua interação fortalece nossa comunidade e nos permite orar uns pelos outros. Não pare por aqui. Explore outros vídeos do canal e aprofunde-se em momentos de oração, reflexão e crescimento espiritual. Cada mensagem é cuidadosamente preparada para ser um farol em seu caminho, uma oportunidade de se conectar mais profundamente com a palavra e a presença de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.